conhecimento na área de gestão de pessoas, né? E na parte de desenvolvimento de equipes, tá? Vamos falar hoje sobre liderança, vamos falar hoje sobre qualidade no ambiente de trabalho, né? E outros assuntos, né, pertinentes à parte motivacional, que é super importante, né? Para que a gente possa estar conhecendo cada vez mais, né, essas técnicas, essas ferramentas para a melhoria aí do nosso ambiente de trabalho, tá? Professora Thaisa, se quiser já projetar o slide, né? Isso, a gente já vai seguir aqui com o nosso conteúdo, tá, pessoal? Para que a gente possa, né, tá abordando esse tema que é de grande importância, né, para todos nós, né? Seja nós como trabalhadores, seja nós como gestores, né, como líderes de equipe. Então, o que a gente vai estar tratando hoje, falando hoje, é sobre a qualidade de vida no ambiente de trabalho, tá? Ou, né, qualidade na empresa, né, voltado ao colaborador, tá? Então, é um tema bastante pertinente, que cada vez mais vem ganhando importância dentro das organizações, né? Tratado com bastante, assim, bastante cuidado, bastante atenção pelas empresas, porque percebe-se o quanto que é importante a empresa como um todo, né? Ela ter essa preocupação em proporcionar um ambiente ao qual o colaborador ele se sinta acolhido, né? Ele se sinta confortável para que ele possa estar desenvolvendo bem suas atividades profissionais, né? Eu sempre falo, pessoal, e talvez até um de vocês aqui possam concordar comigo, eu sempre falo que o nosso ambiente de trabalho é a nossa segunda casa, a nossa segunda família, né? Dependendo até de muitas pessoas, ou de repente de muitas áreas de atuação que o profissional ele atua, ele acaba convivendo muito mais dentro da empresa com seus colegas de trabalho do que com sua própria família, né? Eu não sei se é o caso de alguns que estão hoje assistindo essa aula, mas, de uma forma geral, né, eu faço isso até na minha própria vida profissional. Eu trabalhei em algumas empresas que, na verdade, a minha vida social era mais dentro daquele ambiente de trabalho do que dentro da minha própria família, né? Como eu já falei para vocês, eu venho do varejo, né? Trabalhei muitos anos no varejo, no ramo de supermercados, e é um ramo que a gente trabalha de domingo a domingo, né? Parecido com a indústria, né? Quem trabalha em indústria também trabalha, né, de domingo a domingo. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de ambiente, a gente acaba convivendo muito mais tempo dentro da empresa do que na nossa própria casa, né? Muitas vezes eu trabalhei muitos finais de semana e deixei muitas vezes de estar com minha família, né? Com meus pais, na época, né? Eu era início da minha carreira, eu era bastante jovem, de estar junto com meus pais e passava a maior parte do tempo mesmo junto com meus colegas de trabalho, de profissão. Então, por isso que esse tema ele vem ganhando cada vez mais relevância, né, por parte das empresas. E uma coisa interessante, pessoal, que não se falava muito nessa questão de qualidade de vida no trabalho há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Por quê? Porque não era dado a devida atenção para a questão da questão psicológica do trabalhador, da questão do ambiente social ao qual ele estava inserido. As empresas tinham uma preocupação apenas na parte de produtividade, de produzir, né? Então, o investimento era mais na questão de máquinas, né, do que na própria questão mesmo da saúde física e mental do trabalhador, tá? Por isso que, com o passar dos anos, né, isso daí vem ganhando cada vez mais bastante atenção por parte das organizações. As empresas de médio porte e as empresas de grande porte já têm até psicólogos, né, próprio mesmo da empresa para dar esse apoio, né, aos trabalhadores. Tem ambulatórios próprios com médicos, clínico geral, com profissionais de enfermagem, para também cuidar também da saúde, da parte física do trabalhador e assim por diante, né? As empresas menores, por uma questão mesmo financeira, por não ter condições, né,
de manter esses profissionais, eles acabam não tendo, né? Mas isso também não tira a responsabilidade deles de ter, né, talvez palestras e outros recursos para trabalhar essa questão da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Bom, o termo qualidade, pessoal, como eu falei para vocês, né, há muito tempo atrás, ele tinha um foco muito mais relacionado à questão da produtividade, né, relacionado à área da produção, né, de se produzir. Então, falava-se muito antigamente, qual que é a diferença da sua empresa, né? A diferença da minha empresa é um produto de qualidade, né? Falava-se muito isso. E hoje em dia, isso daí não se fala mais, né, pessoal? Porque hoje, produto de qualidade de hoje não é mais diferencial, né? Produto de qualidade de hoje não é mais diferencial. Hoje é uma obrigação de qualquer empresa que queira se manter no mercado, né? Que quer se manter sustentável no mercado, tem que ter produto de qualidade. Então, hoje, o que se fala hoje como diferencial? O diferencial hoje são as pessoas, tá? As pessoas que estão ou que fazem parte desta empresa, né? Então, o que era a visão antigamente de produto, né, produto de qualidade, hoje não se dá mais essa ênfase como era antes, porque hoje, produto de qualidade hoje não é mais diferencial, é uma obrigatoriedade, e hoje o diferencial das empresas o que é? É a questão dos recursos humanos, a questão do trabalhador, né? As pessoas têm que estar felizes, né, naquele ambiente de trabalho, as pessoas têm que estar satisfeitas naquele ambiente de trabalho. Esse que é o grande desafio, tá, das organizações atuais, né? E daqui para frente, cada vez mais vai ser, né, cobrado, né, isso daí das empresas. Então, a gente fala aqui, então, que em relação à qualidade de vida, né, no ambiente de trabalho, a gente pode falar como seria um conjunto de aspectos relacionados ao bem-estar geral e satisfação dos trabalhadores no exercício das suas funções, né? O que a Venato, ele traz isso de uma forma teórica, tá? Que na prática, na verdade, pessoal, é isso mesmo que qualquer trabalhador, qualquer um de nós, quanto trabalhador, a gente busca, né? Eu acredito que durante a vida profissional de vocês, principalmente os que têm um pouco mais aí de experiência na vida, né, que já passou por vários empregos, por várias empresas, eles conseguem fazer uma avaliação. Poxa, naquela empresa que eu trabalhava, eu era mais feliz. Poxa, nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, eu estou mais feliz do que na empresa anterior. Por que a gente faz essa autoavaliação? Porque a gente está satisfeito, está muitas vezes sendo valorizado, né, e sendo realmente, tendo uma atenção realmente especial por parte daquela organização, ao qual ela não visa só a gente estar produzindo, mas também, né, a gente ser cuidado por ela, tá? Então, quando a gente fala de qualidade, né, de vida no trabalho, é justamente isso daí. Corresponde o quê? Aos impactos percebidos pelos trabalhadores em função do que o ambiente de trabalho contém, aos aspectos sociais, relacionais, de ambiente e psicológico, tá? Então, tudo tem que estar, pessoal, de acordo, né, e na mesma sintonia, para que esse colaborador, para que esse trabalhador, ele esteja se sentindo bem naquele local, naquele ambiente. Não adianta a gente falar o seguinte, mas aquela empresa X, ela paga assim, um ótimo salário para o profissional. Se o ambiente de trabalho dela não for bom, se as pessoas que trabalham lá dentro não te acolhem, não te recebem, né, como um membro da equipe, se você não se sente valorizado pela tua chefia, né, pelo teu superior, tá? Só o salário em si, ele não é fator para que você possa ir trabalhar naquela companhia, naquela empresa, né? Lógico que o salário é importante, porque, como a gente comentou na aula anterior, ele é um dos fatores, né, ao qual nos motiva para o trabalho, né, para o desenvolvimento das nossas tarefas, da função, tá? Porém, só pensar no quanto aquela empresa vai me pagar não é suficiente para a minha realização, para a minha satisfação profissional. Então, por isso que quando a gente fala de qualidade de vida, né, no trabalho, né, no ambiente profissional, a gente tem que analisar em vários aspectos. Remuneração, questão ambiente social, né, os colegas de trabalho, a questão da liderança, né? Se o meu líder, ele é um líder realmente que tem um respeito ao próximo, se é aquele profissional que realmente trata a sua equipe com respeito,
certo? E outros fatores que são relevantes, né? A própria questão do uso de equipamentos de proteção de segurança, né, os EPIs, né, que a gente fala bastante, que é extremamente necessário, preservando a integridade física do trabalhador e assim por diante. Então, tudo isso é uma soma de fatores, é uma soma de elementos que aí sim, né, estando todos em sintonia, torna-se um ambiente favorável para aquele colaborador. Que muitas vezes, pessoal, ele não ganha o melhor salário do mercado, mas o ambiente é favorável e ele prefere trabalhar naquela empresa do que trabalhar na concorrência, que o ambiente não é tão bom quanto aquele ao qual ele está, né, no momento naquela organização, tá certo? Então, de forma geral, é isso, né, que o trabalhador busca, tá? Então, aqui tem alguns componentes da qualidade de vida, né, no trabalho que citamos e comentamos a seguir, tá? Primeiro, satisfação com o trabalho executado. Pessoal, isso daqui é extremamente importante. Eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência profissional para vocês, né? Como eu já falei em outras aulas anteriores, a minha área é a área comercial, tá? Então, a minha experiência como gestor, como líder de equipe, é na área comercial, na área de marketing e vendas, né? Certo? E o que a gente percebe na prática, tá? Trazendo um pouco isso para a minha experiência profissional e eu compartilhando aqui com vocês. Muitas empresas, por exemplo, contratam pessoas para trabalhar com vendas, mas que não gostam de trabalhar com vendas. Ah, mas por que a pessoa então trabalha, professor, nessa área ao qual ele não gosta? Por uma necessidade, que depois nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente sobre a questão das, né, necessidades que nós todos temos, tá? Então, muitas vezes as pessoas estão trabalhando em áreas ao qual elas não têm aptidão, ao qual elas não gostam, mas por uma necessidade financeira, uma questão salarial, elas acabam se submetendo a trabalhar naquela área por uma questão de monetária, financeira, para pagar suas contas. Porém, a satisfação com o trabalho executado, tá? Isso daí acaba não acontecendo, né? Que é o quê? A consciência de ter sido bem feito em função, né, de especificações precisas e expectativas alinhadas, tá? Ou seja, se eu estou trabalhando numa função, numa área ao qual eu não tenho aquela aptidão, o resultado não aparece, pessoal. O resultado não aparece. Por mais que eu procure me esforçar, né, mas eu não tenho, talvez, a vocação, eu não tenho, talvez, o talento para estar desenvolvendo aquela tarefa, aquela atividade profissional. E muitas vezes eu estou naquele cargo, eu estou naquela função por uma necessidade primária, lá, né, uma necessidade financeira, certo? Ao qual eu necessito, mas que não vem, né, de encontro com a questão mesmo, né, do trabalho em si que eu estou executando. Então, primeira coisa, em relação à qualidade de vida, é satisfação com o trabalho executado. E isso daí, pessoal, é uma coisa bastante séria, né? Não sei se vocês conhecem pessoas, né, ou até mesmo já passaram por essa experiência de trabalhar em algo que não gosta, e o quanto que isso daí é difícil para o trabalhador, para nós trabalhadores estarem executando a tarefa, numa atividade ao qual a gente não tem aptidão e a gente não gosta. O esforço psicológico, o esforço mental é muito grande colocado naquela atividade, tá? Por quê? Porque você precisa de uma dedicação maior, de uma concentração maior para executar aquela tarefa. Quando você exerce uma atividade profissional numa área ao qual você já tem habilidades, ao qual você gosta, tá, de estar fazendo aquilo, certo? É lógico que a dedicação é necessária para que você desempenhe bem sua tarefa, mas a questão do desgaste psicológico, do esforço mental, ela é menor. Por quê? Porque é algo que você já gosta de fazer, tá? Então, isso é natural. Possibilidade de futuro na organização, pessoal. Isso daqui é um outro item interessante, que também está relacionado à qualidade de vida, em que o trabalhador se sente motivado a percorrer um plano de carreira, tá? Comentamos sobre isso daí, plano de carreira, também na aula anterior, né, na semana passada. Se eu estou trabalhando numa empresa que não tem um plano de carreira, eu não tenho motivação. Ah, vou entrar lá como auxiliar, vou trabalhar lá 1, 2, 3, 4, 5 anos, vou continuar como auxiliar. Não existe uma perspectiva de crescimento. Por que eu vou me dedicar? Por que eu vou me empenhar? Né? Compreende? Então, isso no começo não é muito expressivo para o trabalhador, mas no decorrer que ele vai passando o tempo dentro da empresa, ele vai ficando desmotivado. Tá? Isso daí já aconteceu comigo,
durante a minha vida profissional, de eu trabalhar numa empresa, que eu não tinha para onde crescer, eu não tinha para onde mais desenvolver a minha vida profissional. O que eu fiz? Eu cheguei na empresa, eu estava extremamente motivado, não tinha mais motivação para ir para o trabalho, porque nada mais me motivava, eu não tinha mais condições de crescer, e eu cheguei e falei assim, olha, para mim, né, eu preciso ir para buscar outras oportunidades, porque para mim aqui não me traz mais ânimo, não me traz mais motivação para estar fazendo essa tarefa, para estar exercendo esse cargo, essa atividade profissional, né? Então, eu fui lá e tomei a decisão de sair da empresa e começar algo novo, algo diferente, numa outra empresa, para que eu me sentisse realmente motivado, né? E também com possibilidade de crescimento profissional. Para vocês verem o quanto que isso daí é importante e é relevante na nossa vida, né? Na nossa vida profissional, no nosso trabalho. Bom, reconhecimento pelos resultados alcançados. Pessoal, é aquilo lá que eu comentei com vocês, né? O elogio, né? Você ser elogiado, você ser reconhecido pelo que você fez, isso tem uma gratificação muito grande, né? Eu fiz um comentário na aula anterior sobre isso daí, né? O quanto que a gente se sente valorizado quando a gente é reconhecido, né? Pelo nosso superior, né? Às vezes, você ser reconhecido por uma tarefa bem executada, você ganhou o dia, né? Você ganhou ali o mês, né, de trabalho. Porque aquilo que eu falei, a gente não quer só ser remunerado pelo nosso trabalho, a gente quer também o nosso reconhecimento, a gente também quer ser visto, né? E valorizado pelo nosso trabalho na questão também profissional e não só financeira, né? Salários e benefícios adicionais, como também já foi comentado na aula anterior, né? Que é a questão dos benefícios da empresa não pagar apenas só o salário, mas também poder oferecer algo mais, né? Para o trabalhador, a questão de bolsa de estudo, para que você possa fazer uma faculdade, se desenvolver profissionalmente e outros, né, benefícios que a empresa pode estar oferecendo. Relacionamento humano e com equipe, pessoal. Isso daqui é muito interessante quando a gente fala, né, sobre qualidade de vida no trabalho. É muito bom a gente fazer parte de uma equipe ao qual a gente se sente como uma família, né? Ao qual a gente percebe que nossos colegas de trabalho, né, realmente pessoas ao qual a gente se sente bem, a gente se sente amigo, a gente se sente querido pelo aquele grupo. Isso daí faz muito bem para a nossa autoestima, tá? Trabalhar numa empresa ao qual você faz parte de uma equipe que tem muita rivalidade, que tem muita intriga, que tem um clima de muito atrito, isso daí gera um desgaste muito grande. E isso daí acaba, de certa forma, né, repercutindo depois nos resultados da produtividade, né? Então, geralmente, é um ambiente que é muito desgastante e que acaba trazendo um prejuízo para a organização, um prejuízo também psicológico para o profissional. Então, o relacionamento humano e com a equipe de trabalho, ela também é extremamente importante para a qualidade de vida, tá, do trabalhador. O ambiente físico e psicológico, né, envolvendo a infraestrutura, tecnologia disponível, clima de relacionamento existente entre pessoas, né, e a estrutura empresarial. Tá? A empresa ao qual a gente trabalha nos dá condição de trabalho? Né? Essa é a pergunta que eu trago, porque muitas vezes a empresa ela nos cobra muito para que a gente possa bater as metas, atingir os resultados, mas e a contrapartida? A empresa ela nos entrega essa condição de trabalho, ela nos dá essa condição para o qual a gente possa desempenhar bem a nossa tarefa? Por quê, pessoal? Existem empresas, por exemplo, que ela exerce uma carga de cobrança muito grande sobre o trabalhador e ela não dá condição de trabalho para ele. E isso acaba gerando um desgaste psicológico muito grande. Às vezes ela não dá um ambiente de trabalho físico adequado para o trabalhador, ao qual acaba acarretando alguns problemas de saúde físico àquele trabalhador, né? Então, tudo tem que ser numa certa harmonia, né? O trabalhador ele está lá para dar contribuição, conhecimento dele, né, para a empresa, atingir as suas metas, alcançar seus resultados financeiros, e em contrapartida a empresa tem que estar lá também para dar essa condição que o trabalhador precisa, né? Então, assim, a cobrança é grande,
ela tem que ter também uma estrutura também equivalente àquele nível de cobrança que ela está dando para o colaborador, né? Para que ele tenha condições, né, física e mental de alcançar aquele resultado ao qual está sendo, né, pré-estabelecido para ele, né? Muitas vezes a empresa ela estabelece metas muito altas que isso, ao invés de motivar, desmotiva, né? Acaba desmotivando. Isso acontece muito na área comercial, que é a minha área. Às vezes, a diretoria ela delega, ela desce uma meta muito elevada que a gente vê que a equipe não vai alcançar. E isso acaba levando o colaborador a um nível de estresse alto, né? A um desgaste emocional muito grande, porque a meta é alta e a condição que a empresa dá não é equivalente àquele nível de cobrança, tá? Liberdade de atuar e tomar decisões, pessoal, né? Hoje em dia, todo mundo tem que se sentir parte da empresa, né? Então, assim, depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre liderança, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre questão de perfil de líder, né? E o perfil de líder está muito relacionado a isso daí, a liberdade que você dá para a tua equipe. Ah, mas só quem pode falar na reunião de trabalho é o supervisor, é o gestor, né? É o coordenador. Não. Todo mundo pode dar sua opinião, todo mundo pode dar sua contribuição, pode dar sua sugestão, né? E os grandes líderes, eles percebem o quanto que isso motiva a sua equipe, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a questão da liderança, e aí eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso daí. Mas quando a gente dá essa liberdade para o nosso colaborador, a gente como gestor de equipe, gestor de pessoas, a gente dá essa liberdade para que o nosso colaborador ele possa se sentir parte daquela equipe, parte daquele setor, daquela empresa, isso o motiva muito, tá? Por quê? Porque ele começa a se sentir parte daquele processo, né? Opa, eu não estou aqui apenas só para apertar parafuso. O meu gestor, o meu coordenador, ele também me pede opinião. Poxa, aquela ideia que eu dei, né, que o meu coordenador colocou em prática, e isso daí traz uma satisfação muito grande para ele. Ele começa a ver que o trabalho dele não é só ficar apertando parafuso, por exemplo, né? Que também é dado um devido valor também para a questão das suas opiniões, né? Do seu ponto de vista, para o crescimento da equipe. E isso daí, pessoal, é a liberdade de você atuar e tomar decisões no seu ambiente de trabalho, tá? Então, o bom líder, ele delega, né, alguns poderes, né, de acordo com os cargos, para que as pessoas possam exercer esses poderes e poder tomar suas decisões de acordo com o seu papel dentro da organização, ok? E também a participação ativa, né? É o trabalhador se sentir útil, engajado no trabalho, né, e na produção. Tem a ver com isso que eu acabei de explicar, é se sentir parte do processo produtivo, né? É se sentir parte daquela equipe, tá certo? Então, tudo isso daí, pessoal, são fatores, né, ao qual faz com que o trabalhador tenha uma boa qualidade, né, no ambiente de trabalho. E aí tem o inverso, né? E aí, quando a empresa não oferece isso, o que acontece de negativo no ambiente de trabalho? Porque tudo tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Quando a empresa ela tem uma visão voltada para o trabalhador, né, e dá oportunidade desse trabalhador se sentir à vontade, se sentir confortável naquele ambiente de trabalho, a produção ela aumenta, né? Ele se dedica mais. Quando ele não percebe isso, isso gera uma série de fatores negativos que a gente pode trazer entre eles: insatisfação e perda de motivação, né? Levando o quê? A desempenhos fracos. Aí, às vezes, o gestor tem alguns gestores que só sabem cobrar da sua equipe. Só sabem cobrar. Mas não percebe o porquê que a equipe não está produzindo, né? Então, assim, parar e analisar, fazer uma análise crítica, né? E uma reflexão, calma aí, por que a minha equipe não está batendo meta? Por que a minha equipe não está produzindo, né? Por que o funcionário A produz mais do que o funcionário B? Por que o funcionário B não produz tanto? Certo? Para que você possa entender o que está causando a desmotivação naquela equipe, naquele colaborador. E aquilo que eu falei, pessoal, né? Nós temos ferramentas para isso, que são os indicadores de desempenho, que a gente falou na aula anterior, de forma de avaliar o desempenho de cada colaborador, né? Que nós comentamos. Então, assim, em último caso, um gestor tem que fazer o quê? Dispensar um colaborador, mandar embora, tá? Você só manda embora um colaborador da tua equipe
quando você já esgotou todas as possibilidades de poder trabalhar e recuperar, tá, aquele profissional. Primeira coisa, você tem que entender a causa do problema, por que ele está desmotivado. Então, muitas vezes, está relacionado a isso, né? A empresa não dá uma boa qualidade de trabalho para ele, a empresa não dá uma boa qualidade de vida no ambiente de trabalho. E isso acaba gerando essa insatisfação, né, e a baixa produtividade. Resistência excessiva a mudanças, tá? Então, a equipe não gosta de inovar, não gosta de mudar. Toda vez que você tenta, como gestor, trazer uma coisa nova, tem uma resistência. Então, por que isso está acontecendo? Novamente, relacionado a essa questão do ambiente de trabalho, né? Ah, o meu coordenador, o meu gestor só cobra, nunca faz nada pela equipe, a empresa nunca faz nada por nós e assim por diante, entenderam? Aspectos gerais na qualidade total, né? Isso relacionado ao quê? A questão mesmo da produção, né? Dos objetivos de produção na organização. Se a equipe está desmotivada, se a equipe está insatisfeita, isso reflete na questão da produtividade, né? Ocorrência de absenteísmos, que seria o quê? Faltas, funcionários chegando atrasado, falta de comprometimento, né? Doenças ocupacionais, né? Nível de estresse elevado pelo trabalhador ou no ambiente de trabalho. Isso também causa devido ao quê? Devido a essa questão também, né? Dessas faltas de condições de trabalho, né? Funcionário, às vezes, quando entrou na empresa, cumpria direitinho o seu horário, não faltava, de repente começou a faltar com muita frequência. Qual que é o problema? O que está acontecendo? Não é isso? E assim, lógico, né? Procurar verificar, tem alguns que às vezes não é o motivo, não é. Isso daí é a questão da qualidade no ambiente de trabalho, né? A gente entende que tem alguns funcionários que faltam mesmo por falta de comprometimento, né? Por si só, mas alguns estão mesmo relacionados a essa questão mesmo da desmotivação, né? Deteriorização do clima organizacional, né? Muito ambiente, o ambiente fica muito hostil, de muito conflito, e aumento da rotatividade, da taxa de rotatividade de colaboradores, né? Uma empresa, quando ela tem um ambiente bom de trabalho, o funcionário dificilmente ele perde as contas, dificilmente ele é seduzido por uma proposta salarial da concorrência só pelo salário maior, ele vai analisar os outros fatores. Mas quando ele não tem um ambiente bom na empresa, a primeira coisa que ele faz, surge uma proposta melhor de trabalho, ele acaba saindo, né? E isso acaba gerando, né, esse certo problema para a empresa. Ok? Bom, alguma pergunta no momento, pessoal? Até aqui tranquilo, né? Sobre a questão da qualidade de vida no trabalho. Qual a relação entre qualidade de vida no trabalho e o termo saúde mental, né? Que é tanto mencionado nos dias atuais. É o mesmo conceito, diferente ou complementares? Eu vejo que são complementares, tá, Vitor, Rafael? Porque, assim, a saúde mental, ela está relacionada à questão da qualidade de vida no trabalho, né? Como eu falei para vocês, né? Que quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, são vários fatores, né? Pode ser desde a questão do ambiente físico da empresa, até do próprio ambiente social ao qual a empresa ela proporciona ao trabalhador, né? Então, por exemplo, quando você tem um líder que ele utiliza, uma chefia que utiliza muito uma forma de liderança, que a gente chama de liderança autocrática, de muita imposição, de não ouvir muita equipe, de opressão, metas muito elevadas, cobrança muito elevada, sem essas condições mínimas de trabalho, né? Muitas vezes não oferece uma questão de segurança, até mesmo. A questão da saúde física do trabalhador, isso acaba gerando mesmo um desgaste mental, levando o trabalhador a uma depressão, né? E muitas vezes a uma atitude até ao extremo aí, né? Ao qual, né, pode ser muito mais séria do que se imagina, tá? Ocasionada aí por um problema mesmo aí psicológico. Então, eu vejo que são coisas mesmo, estão relacionadas, não tem como a gente pensar em saúde mental, tá? Separado do ambiente uma qualidade de vida, né, no ambiente de trabalho, porque quando a gente fala de qualidade de vida, não é só a questão física, mas também a questão mental, tá? Eu vejo como, né, as duas coisas caminhando juntas, tá? Bom,
Compreender a motivação, então, e a satisfação no ambiente de trabalho. Então, assim, para que a gente possa entender motivação e satisfação, a gente tem que entender o significado, então, dessas duas palavras, tá? Primeira coisa, pessoal, nem sempre a pessoa que está motivada, ela está satisfeita, né? Então, a gente tem que entender, primeira coisa, que nem sempre eu estou motivado para fazer uma tarefa e eu estou satisfeito com aquela tarefa. Porque a motivação, ela está muito relacionada à questão de você atingir objetivos e metas, alcançar objetivos e metas pré-estabelecidos pela empresa, né? Pelo teu superior. E a satisfação é um sentimento que você tem de gratidão, de estar realizando ou de ter realizado uma tarefa, tá? Bem feita, tá? Prazerosa. Aí é onde entra aquela questão que eu falei para vocês, que muitas pessoas atingem metas, às vezes trazem um resultado para a empresa, certo? Porém, elas não estão satisfeitas fazendo aquela atividade profissional. Tem uma empresa de recursos humanos, bastante famosa, que eles fizeram uma pesquisa no Brasil, e bastante interessante, pessoal, que os resultados, né? Nessa pesquisa, só 30% das pessoas, olha que incrível, só 30% das pessoas trabalham naquilo realmente que escolheram para fazer, né? Estão trabalhando, na verdade, na profissão ao qual escolheram, né? Para trabalhar durante sua vida, só 30%. 70% trabalham em atividades profissionais ao qual não escolheram, né? E tiveram que exercer, né, aquela determinada profissão por uma questão de necessidade financeira ou porque não tiveram opções na vida para poder realizar seu sonho de trabalhar naquilo que gostaria de trabalhar, assim por diante, tá? Então, por isso que muitas vezes as pessoas estão trabalhando, às vezes têm motivação por algum determinado momento, e às vezes durante um período da profissão elas perdem aquela motivação, deixam de estar motivadas. Ou então estão motivadas, mas não estão realizadas, não estão satisfeitas fazendo aquilo, né? Vocês devem ter conhecido pessoas do ciclo de amizade de vocês. Eu tenho amigos que fizeram faculdades, por exemplo, trabalharam na determinada área, muitas vezes para poder realizar o sonho não dele, mas às vezes dos pais, por exemplo. E trabalharam, se formaram, trabalharam na área durante muitos anos. Chegou um momento da vida e falou assim, não quero isso mais para mim. Eu quero agora trabalhar numa coisa que realmente me realiza, realmente me deixa satisfeito, tá? E aí tem profissionais que já estavam lá com 20 anos, 25 anos de carreira, eles abandonam aquela carreira profissional e vão trabalhar em algo totalmente diferente ao qual, né, ele não tinha feito durante a vida profissional dele, mas que era realmente um sonho, né, que ele tinha trabalhar com aquilo. Às vezes, naquele momento, ele não conseguiu realizar por uma questão financeira, mas ele conseguiu, durante a vida dele, conseguir juntar um dinheiro, né, conseguir ter uma estabilidade financeira para depois, sim, largar aquela profissão e começar um novo trabalho, né, uma nova carreira profissional naquilo que realmente lhe dá prazer, lhe traz satisfação profissional. Então, motivação e satisfação, né, são coisas diferentes que nem sempre, né, o profissional ele tem os dois, né, andando junto. O ideal que seria ter, né? Isso é o ideal, né? Mas, infelizmente, nem sempre a gente tem os dois, né, ao mesmo tempo. Por quê? Porque um é relacionado à questão mais, né, das metas e o outro relacionado mais à questão do prazer, né, de estar realizando, né, aquela atividade. Por isso que é importante essa questão mesmo, né, pessoal, da vocação profissional, né, de fazer o que gosta, porque isso daí realmente é aquilo que eu falei no início da nossa aula, né? O teu esforço mental será bem menor, né, do que você estar atuando numa área que realmente não tem tanta, né, tanta disposição para desenvolver aquela tarefa. Bom, compreende-se então que satisfação no ambiente de trabalho poderá ocorrer por vários fatores. A sensação do dever cumprido, da atividade realizada com êxito, né? Então, chegar no resultado final, né? A satisfação que dá da gente ter feito aquilo bem feito, né? Feito realmente, que a gente usa muito, feito com amor, tá? O ambiente relacional social, né?
com os demais trabalhadores. Isso traz uma satisfação muito grande para a gente, que é aquele ambiente ao qual a gente se sente amado, a gente se sente, né, acolhido. Uma comunicação transparente por parte da empresa, né, com os trabalhadores, com nós trabalhadores, isso aí também faz com que a gente tenha uma satisfação, o reconhecimento pelo desempenho, né, da nossa atividade, as perspectivas de aprimoramento em todos os aspectos, né, que implicam a satisfação no ambiente profissional. Tá? Bom, e aí para explicar isso daí, pessoal, a gente traz aqui uma teoria que é bastante trabalhada, né, principalmente dentro da administração, que é a teoria das necessidades humanas, né? Ou, muito conhecida, a gente chama de hierarquia das necessidades ou pirâmide de Maslow, tá? Que é um psicólogo que ele desenvolveu, né, um estudo psicológico para entender de onde vem, então, essa questão da satisfação e da motivação, né, do ser humano em relação às atividades, seja ela as atividades profissionais ou não. Tá? Então, nós temos aqui uma pirâmide que ele vai trazer para nós, né, essas 5 necessidades que todos nós, como seres humanos, temos, né, e buscamos a realizar. Né? Então, temos aqui a necessidade fisiológica, que é a base aqui da pirâmide, né, a primeira. Temos a necessidade de segurança, a necessidade social, né, de estima e de autorrealização. Detalhe, pessoal, não tem como a gente, para vocês terem ideia, quanto que isso daí, por isso que chama-se de pirâmide, né? Você vai subindo degrau a degrau até chegar no topo, não tem como a gente pensar, tá? Numa necessidade social, se a gente não tem essas 2 primeiras aqui, a fisiológica e a de segurança, tá? Então, assim, para que eu possa ter a de segurança, eu tenho que ter primeiro essa necessidade fisiológica atendida, né? Então, para que eu possa buscar a segunda, a terceira e assim sucessivamente, tá? Até a 5ª, né? Etapa da pirâmide. Aqui, então, eu trago, né, explicando para vocês as 5. Primeiro, a necessidade fisiológica, que está relacionada ao organismo, às funções orgânicas básicas, tá, pessoal? Então, pensando na questão do ambiente de trabalho, né, está ligada, por exemplo, à saúde ocupacional. O exemplo aqui eu trago a ergonomia, né, existência de instalações sanitárias, o respeito de horário de trabalho e o descanso. Então, a primeira necessidade que o trabalhador tem é justamente essa questão da sua saúde física, né? A sua saúde física, a questão da horário de trabalho, necessidade do corpo descansar, a questão do seu ambiente de trabalho ser confortável, né? As instalações, né, ao qual você faz parte ali, do seu ambiente de trabalho, instalações sanitárias, assim por diante. Por quê? Porque isso está relacionado ao quê? À sua questão física, tá? Biológica. Uma vez a empresa deu essas condições para você, você vai buscar a segunda necessidade sua, que é de segurança, né? Que seria o quê? Relacionado às políticas e práticas de trabalho, referindo-se à questão de remuneração, relacionamento, sensação de tranquilidade e estabilidade. Aqui, pessoal, está relacionado justamente, por isso que a questão de pessoas que falam o seguinte, eu prefiro trabalhar numa empresa com carteira assinada do que trabalhar por conta. Por que tem pessoas que não querem trabalhar por conta? Porque ela não sente essa segurança na questão financeira, na questão da segurança da estabilidade. Então, muitas pessoas eles acabam indo para o emprego de carteira assinada, muitas vezes alguns buscando até mesmo concurso público pela estabilidade, justamente porque ele necessita e ele vê isso como extremamente importante para ele naquele momento da vida, a questão da segurança, tá? Então, quando a gente está na empresa, a gente busca justamente essa questão salarial, o que a empresa vai oferecer sobre benefícios, assim por diante, para que a gente possa analisar se aquilo vai suprir nossas necessidades básicas, né, e da nossa família. Uma vez alcançado isso, aí sim a gente busca, né, a terceira etapa da pirâmide, que é o quê? A questão da necessidade social, que são os fatores de sociabilidade, do bom relacionamento e o respeito, né, integração de trabalhadores, né. Então, uma vez eu conseguir, né, essa segurança, né, essa estabilidade, eu quero ser aceito naquele grupo de trabalho, porque é muito ruim, como eu falei para vocês, você muitas vezes ganha bem numa empresa, mas o clima
o ambiente de trabalho, a equipe que você faz parte, tem uma rivalidade muito grande, pessoas que não gostam de você, e isso acaba você se sentindo mal, você não se sentindo parte daquele grupo, daquela equipe. E a necessidade social é uma necessidade que todos nós, como humano, né, como ser humano, nós temos. Nós temos essa necessidade de nos sentirmos aceitos pelo grupo social ao qual a gente está inserido, né? Isso seja na equipe de trabalho, isso seja na sala de aula, com nossos colegas de sala de aula, isso seja no ambiente familiar. Por quê? Porque isso é uma necessidade do ser humano, pessoal, ser aceito socialmente, né? Tá? Depois a de estima, né? Uma vez eu fui aceito no grupo, o que eu busco, então, a partir daí? É o reconhecimento, né? Pelos colegas, né? Pela minha chefia, pelos meus superiores. É algo que possa eu me sentir valorizado, né? É a percepção de oportunidades, de poder estar aprendendo cada vez mais, né? De eu me sentir motivado. Então, a penúltima etapa da pirâmide de Maslow, ele traz justamente essa questão da nossa realização no sentido da autoestima, de se sentir, né, valorizado pelaquele grupo, né, reconhecido pelaquele grupo. Por isso aqui, pessoal, que eu falei para vocês que quando a gente recebe um elogio da nossa chefia, um elogio do nosso superior, por isso que a gente se sente aquele ego, né? A gente não sabe aonde que a gente, né? A gente não se cabe, na verdade, dentro da gente, de alegria, de felicidade. Muitas vezes a gente chega em casa e fala para nossa mãe, para nossa esposa, né? Para nossos pais, olha, hoje eu recebi um elogio do meu chefe, né? Do meu coordenador, eu fiz um trabalho legal, ele chegou, ele fez um reconhecimento em público, né? Para a minha equipe e tal. Então, isso daí está relacionado muito a essa questão da necessidade de estima, tá? Do reconhecimento. E aí, lógico, alcançado isso daí na empresa, aí você vai para a autorrealização. É onde o trabalhador percebe, né, que é ativo nas decisões do seu trabalho, possui nível de satisfatório de autonomia, tá? Que aí é o quê? É justamente a gente buscar a liderança, buscar um cargo de supervisão, de chefia, né? Ter um pouco mais de poder para a tomada de decisões na empresa, né? Questão de ter mais confiança por parte da diretoria, da chefia, nas tomadas de decisão, é se sentir autorrealizado, né? Isso daí, quando você é promovido, quando você chega muitas vezes, poxa, eu saí lá de assistente, de auxiliar, hoje eu sou gerente. Aí você olha para trás, você vê que durante aqueles 5, 10 anos de empresa, você construiu uma história, construiu, né, um legado, você falou, poxa vida, eu estou realizado, né? Comecei lá de baixo na empresa, hoje eu estou aqui num cargo de chefia, de diretoria, isso, sabe, trabalha muito essa questão da autorrealização profissional, né? De você falar assim, poxa, eu venci na vida, eu consegui, eu conquistei, né, o meu objetivo. Tem muito a ver, pessoal, com a aula extra, né, que eu gravei justamente com um convidado, que é esse que vocês vão estar assistindo depois, que é a história desse convidado que eu trouxe para vocês, que ele começou lá de baixo e hoje ele tem um cargo de liderança, né, dentro da organização, tá? Então, isso é uma autorrealização, isso é quando o profissional chega naquele, né, resultado, ou no topo da pirâmide, ou no cargo mais alto dentro do seu departamento, da sua empresa, né? Então, é uma autorrealização profissional, tá? Que talvez alguns consigam, talvez outros não, né? Infelizmente, tá? Bom, temos aí mais alguma pergunta sobre essa questão, então, da motivação, da satisfação, da questão da hierarquia? Tranquilo? Por enquanto, sem pergunta, professor. Oi? Por enquanto, sem pergunta. Pessoal, se Beleza, tiver, aproveita. Tá, joia. Então, vamos então para a nossa última etapa da aula, né? Que estamos aí com 46 minutos. Falar aqui sobre liderança para a gente concluir nossa aula, pessoal, né? Então, primeira coisa que eu quero trazer para vocês, a diferença de líder e de gestor, né? Ou de chefia, tá? A liderança, ela é aquela, né, que desenvolve uma visão de futuro, né? Instiga seus trabalhadores, seus colaboradores, né? Motiva a equipe a assumir responsabilidades, enquanto o gestor ele desenvolve planos, políticas, processos, está mais relacionado com as estratégias da empresa, tá? Os dois caminham separados? Não, pessoal. Na verdade, todo gestor ele tem que ter um perfil de líder. É isso que as empresas buscam hoje, tá? O que não é mais aceito hoje nas organizações, né, é o antigo chefe
aquele que só cobra, que só manda, aquele que só, muitas vezes, usa do seu cargo para oprimir sua equipe, tá? Então, esse tipo de gestor, de chefia, isso daí é coisa do passado, né? As empresas, hoje, eles buscam o quê? Um chefe, um gestor que tenha um perfil de liderança, aquele que vai realmente, além de fazer a sua equipe cumprir o planejamento estratégico da empresa, cumprir o que está estabelecido, né? As metas, os objetivos a serem alcançados, mas também fazer com que a sua equipe ela esteja motivada, né? E ela consiga fazer isso, né? Através de uma boa liderança, tá? Quais são, então, as habilidades dos líderes hoje? Como que a gente reconhece uma boa liderança, pessoal? Então, aqui eu trago para vocês algumas habilidades dos líderes, tá? Até mesmo para vocês poderem fazer uma análise e verem se isso daí vocês conseguem enxergar hoje, atualmente, né? No trabalho de vocês. Bom, primeira coisa, o líder ele tem que ser capaz, né, de antever, definir e propor soluções para problemas, né? Especialmente os mais críticos, tá? Ele tem que ser criativo, ele tem que comunicar e implementar soluções efetivas e inovadoras, tá? Ele tem que ter um plano, um domínio do mercado e um posicionamento da empresa, considerando como organização que compete, né, e pratica sua postura empresarial. Ou seja, o líder, eu sempre falo que ele tem que ser o exemplo, tá? Ele tem que ser o primeiro a fazer, para que ele possa ser o exemplo, e aí sim a sua equipe, né, seguir, tá? E para que ele possa ser um exemplo, ele tem que mostrar isso para a sua equipe. E mostrar o quê? Mostrar com dados, mostrar com números, mostrar com atitudes, né? O líder, uma vez ele tendo o cargo de liderança, ele tem que provar para a sua equipe que realmente ele está ali, não é porque alguém o colocou, mas é porque ele tem competência por estar, né? A gente sabe que, infelizmente, alguns líderes estão, muitas vezes, por não ter competência, mas o certo é que eles têm essa competência, primeiramente, técnica, né? Conhecimento e domínio do que fazem, competência gerencial, ok? Saber lidar com situações de pressão, né? Ter um histórico profissional dentro da empresa, ter construído a sua carreira profissional, né? Através de reconhecimento de ações de bom desempenho e capacidade de decisão, né? Então, ou seja, quando você demonstra isso na prática, quando você mostra para a tua equipe ao qual que você sabe fazer, que você já esteve naquela posição anterior, ao qual eles estão e que hoje você está à frente para dar o caminho para eles, tá? A liderança ela é vista e ela é respeitada, né? Então, o líder ele tem que ser realmente visto pelo seu exemplo, tá? Pela sua atitude. E aí a gente tem aqui, né, a questão de como reter, então, e enxergar isso daí dentro da sua equipe. A gente fala que um bom líder, pessoal, ele sempre forma novos líderes, tá? Então, uma coisa que eu deixo aqui para a gente finalizar nossa aula de hoje. Não tenha medo de ensinar, não tenha medo de formar seu sucessor, formar futuramente novos líderes. Por quê? Porque ninguém, tá, fica para sempre na empresa. Nós temos que deixar nosso legado, nós temos que deixar sempre o nosso sucessor, seja para que quando a gente saia da empresa ou para que a gente possa ser promovido para um outro cargo, você vai ser solicitado a indicar alguém, a promover alguém internamente. Então, para que você faça isso, você tem que fazer com que você possa reter os bons talentos que você tem na sua equipe, reconhecer as qualidades que cada membro da sua equipe tenha, para que quando você for exigido a indicar alguém a ser teu sucessor, você possa escolher realmente uma pessoa que possa ter o mesmo perfil de líder que você tenha, tá? Então, não tenha medo, tá, de ensinar e, né, de preparar novos líderes. E como, né, dica eu deixo para vocês aqui, tá, que vai estar aí no chat para vocês depois assistirem, um exemplo prático de liderança, pessoal. É um exemplo de uma empresa da indústria náutica, ao qual, né, eles dão depoimentos de como que a empresa ela coloca esse papel de liderança na prática através dos seus gestores e o quanto que isso trouxe de resultado positivo no desenvolvimento dessa empresa e nos resultados alcançados por ela
no mercado profissional, tá? Então, fica aí a minha dica, tá? Para que vocês possam estar assistindo esse vídeo, ok? Desejo uma boa noite, um bom resto de semana a todos e até o nosso próximo encontro, tá? Grande abraço, fiquem com Deus.